não vou lhe perturbar. Eu tenho pena de ver o seu sofrer. Cai em meu braço e como nós vamos viver. Eu tenho pena de ver o seu sofrer. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegando. Brasil de fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. 5º aniversário do jornal. 5º ano de lutas por uma imprensa democrática e alternativa. 5 anos para publicar um jornal em defesa do movimento popular e de seus anseios. No fim da ditadura, 3 foram os projetos de jornais alternativos importantes: o Opinião, o Movimento e, sobretudo, o Pasquim, que chegou a vender 300.000 exemplares na cidade do Rio de Janeiro, provocando ataques de raiva na redação do Globo e em muitos milicos. Muitos esperavam que, com o fim da ditadura, os jornalistas e editores do Pasquim, Opinião e Movimento se juntassem para fazer um grande jornal democrático e popular, capaz de enfrentar a mídia que havia apoiado a ditadura. Esperança que morreu logo. De fato, muitos jornalistas e repórteres foram trabalhar nos novos jornais sindicais. Os mais experientes acreditaram poder ocupar um espaço nas redações da Globo, da Folha e do Jornal do Brasil. A maior parte daqueles que se voltaram para as rádios e televisões comerciais foram cooptados, aceitando conviver com o telejornalismo global. Aliás, a relação de Paulo Francis, ex-Pasquim, com a TV Globo é o exemplo mais triste desse ciclo. Em 1993, as lutas contra a revisão constitucional promoveram a ideia de criar um jornal popular capaz de representar todas as componentes do movimento. Foi assim que aqui, nesse Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, foi lançado o projeto do jornal semanal Nação Brasil, em formato tabloide. Depois de seu fechamento em 1996, um grupo de intelectuais transformou o semanal em mensal e depois em revista, mas esse já era outro projeto que acabou em 2006. Em 2002, começou em São Paulo um debate sobre a necessidade de se publicar um jornal de novo tipo, capaz de ser o jornal de todas as lutas populares que aconteciam no Brasil e, ao mesmo tempo, capaz de informar política e culturalmente setores não propriamente militantes. Enfim, um jornal capaz de acumular força no lugar de dividi-las. Depois das primeiras reuniões, como apareceram elementos vindos de Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Campinas, Belo Horizonte, Goiás, enfim, a ideia do jornal começou a ser uma ideia de âmbito nacional. João Pedro Sedile e José Arbex tomaram a iniciativa convocando jornalistas, fotógrafos, gráficos, editores, intelectuais, representantes das diferentes componentes da esquerda, do movimento sindical, do movimento estudantil e das entidades do movimento popular e da igreja. Assim, em maio de 2002, se realizou a primeira reunião do Conselho Político, com a função específica de começar a produzir a ideia do jornal. Foi então na reunião realizada no auditório de Barra Mansa, em São Paulo, que foi esboçado o projeto do jornal Brasil de Fato, com as primeiras definições de caráter editorial,
as suas características políticas e a nomeação de José Arbex com a função de editor. Foi, portanto, nessa reunião que o Conselho Político decidiu que o lançamento do jornal devia ser realizado em janeiro de 2003, em ocasião do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Assim, no fórum apareceu a edição 0 do jornal Brasil de Fato, que foi muito bem recebido, foi muito bem aplaudido e começou, naquele momento, um caminho que dura há 5 anos. Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Bom, eu estou emocionada de estar falando hoje sobre os 5 anos do Brasil de Fato, porque ele está aqui na minha frente e é um jornal que eu acompanho desde do nascimento. Eu tive presente lá no Fórum Social, exatamente quando ele foi lançado, num auditório pleno, com uma participação de intelectuais dos movimentos sociais, de partidos brasileiros do mundo todo, e eu continuo sendo não só uma assinante fiel do Brasil de Fato, mas uma grande difusora da importância desse jornal. Nós hoje sabemos que boa parte da população brasileira e, na verdade, da população mundial lê a grande mídia, a imprensa dominante, engole, é obrigada a engolir essa imprensa dominante por todas as formas, por televisão, por rádio, por jornal impresso, jornal comprado e jornal gratuito, mas ao mesmo tempo essa população sabe crescentemente que não pode confiar nessa imprensa. A diferença fundamental do Brasil de Fato é que é uma imprensa em que a gente pode confiar, é uma imprensa que a gente pode discordar, é uma imprensa onde a gente pode ter debates, pode ter posições diferentes, eu gostaria que ele fosse muito maior, que tivesse espaço para a cultura, que tivesse espaço para uma porção de coisas que ele concede quando pode, porque é um jornal pobre. Mas é uma iniciativa absolutamente fundamental para a gente se manter contactado nas grandes questões populares, questões dos movimentos sociais, questões sindicais, questões dos governos populares, questões dos estados populares e questões do cotidiano da maioria da população, questões que são, em geral, totalmente desprezadas ou desqualificadas pela grande imprensa. O Brasil de Fato tem sido um esforço muito importante, né, dos movimentos populares, né, das esquerdas, digamos assim, sociais e políticas, né, de ter um veículo que não seja prisioneiro, né, do verdadeiro monopólio ou oligopólio, né, que é a mídia brasileira, para não falar da mídia no cenário mundial, né. Tem alguns grandes jornais, né, algumas grandes rádios e televisões, redes de televisão, que monopolizam a imprensa. E criar um jornal alternativo de feição popular é muito difícil, porque ela sofre desde o bloqueio, né, das distribuições, né, porque não interessa aos jornais dominantes um jornal popular de vendagem ampla,
Então as dificuldades de distribuição, por exemplo, dos jornais são intensas, até um bloqueio, né, para que o jornal não se constitua numa alternativa. E o Brasil, de fato, com todas as suas dificuldades, são várias as dificuldades que ele vem enfrentando ao longo desses anos, ele tem conseguido ser um veículo onde é possível ver uma outra leitura dos fenômenos sociais e políticos do Brasil. Claro que com polêmica, né, as polêmicas que batem dentro da esquerda, né, batem e rebatem no Brasil popular, né, quer dizer, qual é o papel da esquerda em relação ao governo Lula, por exemplo, que é uma questão crucial, né, que nós estamos vivendo nos últimos 6 anos no Brasil, né, e o Brasil, de fato, sente também estas oscilações e essas tensões, mas tem sido um empreendimento popular muito importante no caminho de constituir uma imprensa alternativa, de massa, e que possa ser, como era a ideia, digamos assim, do Brasil de fato nos seus primeiros anos, que a gente possa criar as condições para que tenhamos uma imprensa, inclusive diária, no Brasil. Gente, para mim é uma grande alegria o Brasil de fato chegar ao 5º ano de vida. É um jornal que é um jornal plural, há visões diferentes, é um jornal crítico sem ser obcecado por um tema, por outro. É um jornal extremamente útil para a militância. Eu acho que o único problema que falta nesse jornal, não chegou a uma tiragem muito maior, porque ainda não tem uma compreensão sobre a sua importância. Eu sonho o dia que esse jornal chegue a 100.000 exemplares e que chegue um dia a ser diário. Jornal Brasil de Fato, para mim, é o melhor produto que nós temos na esquerda para informar a população, para disputar a hegemonia com nossos inimigos de classe. Porque, em 2003, o movimento popular, em particular o MST, lançou o projeto do jornal Brasil de Fato. Porque na conjuntura histórica que nós estamos vivendo no Brasil, que é um período adverso para a classe trabalhadora, de descenso do movimento de massas, há também um monopólio e uma hegemonia total da direita nos meios de comunicação. E a maior parte das forças de esquerda, durante os últimos 15 anos, se iludiram em apenas querer ocupar espaços na Folha de São Paulo, no Estadão, na Globo, como se isso fosse suficiente. E nós, dos movimentos sociais e das forças políticas que nos consideramos ainda de esquerda, defendemos a tese de que a classe trabalhadora precisa ter seus próprios instrumentos de comunicação para poder falar do seu projeto, dos seus ideais da classe. E nós, então, precisávamos construir aqui no Brasil instrumentos de comunicação, vários, não só o Brasil de Fato, que possam ser porta-vozes, meios de comunicação da classe trabalhadora. Por que a informação internacional recebeu maior atenção? Bom, eu tenho contribuído com essa questão da conjuntura latino-americana, no sentido de informar os leitores sobre o que está acontecendo na América Latina, porque a mídia tradicional, a mídia corporativa, ela traz uma imagem que é realmente uma caricatura do que está acontecendo. E nós temos correspondentes em vários países. Eu acho que a cobertura internacional, latino-americana especialmente, do jornal, é uma cobertura muito boa, e eu acho que nós temos conseguido estar presentes em situações importantes e trazer um tipo de informação única. Por exemplo, no caso recente da invasão pela Colômbia do território equatoriano, enfim, situações em que o jornal consegue passar informação real que os meios de comunicação, de uma maneira geral, não colocam. Então, o jornal tem sido uma fonte de informação muito importante e eu acho que indispensável para a militância atualmente no Brasil. Nesse momento, que tipo de relações o jornal mantém com o movimento popular? Bom, o Brasil de Fato já é uma expressão dos movimentos sociais do movimento popular.
A proposta do Brasil de Fato como um jornal plural é de exatamente traduzir o que a esquerda social, também a esquerda partidária, mas fundamentalmente a esquerda social, conseguiu acumular ao longo desses anos, e a ideia foi de ter um jornal com essa formação plural, que correspondesse ao debate que vem sendo acumulado na esquerda, exatamente para possibilitar a superação dessa fase de descenso. Nós estamos acompanhando realmente um período longo de refluxo da luta de massas, mas esse período vai ter fim, né? E a grande questão, o grande desafio que se coloca para as forças populares é exatamente, num reascenso, qual é a capacidade que as forças populares têm em traduzir isso numa proposta política, num programa e numa alternativa de poder, na construção de uma alternativa de poder de um projeto popular. E o Brasil, de fato, é esse esforço de travar no terreno da batalha de ideias, né, o debate cotidiano, a formação, a informação e lutar ideologicamente contra esse monopólio da mídia que funciona como um verdadeiro partido político da burguesia. Fale um pouco das perspectivas do jornal. Eu acho que são as perspectivas da conjuntura nacional. Quer dizer, à medida que as lutas populares vão se consolidando e avançando nessa nova etapa da luta de classe no Brasil, à medida também que o governo Lula vai se aproximando do fim, as pessoas vão fazendo o balanço do que foi o governo Lula, vão fazendo o balanço político da penetração do imperialismo no Brasil, vão se reorganizando sobre novas bases, isso aí mais cedo ou mais tarde vai se traduzir num ascenso do movimento de massas. Então eu acho que o jornal está profundamente vinculado a isso. Explique por que o jornal nunca entrou na lógica de mercado e se manteve fiel à sua proposta anti-imperialista e anti-neoliberal. O Brasil de Fato é um projeto político, né? Daí ele se diferencia dos demais projetos. Ele não nasceu da vontade do Newton Viana ou de mais meia dúzia de jornalistas, de criar mais um veículo de comunicação. O Brasil de Fato nasceu baseado, calcado na necessidade dos movimentos populares, dos movimentos sociais, né? De ter o seu espaço, de ter o seu próprio meio, e o reconhecimento fundamental de que o jornal Brasil de Fato tem esses objetivos a cumprir, de ser o porta-voz dos movimentos sociais e da esquerda brasileira, de fazer esse contraponto. Daí a importância de se lançar o Brasil de Fato no Fórum Social Mundial. Por outro lado, foi um processo também, quando eu digo que é um processo de construção coletiva, porque nós temos claro que o Brasil de Fato só consegue e só conseguiu até hoje seguir resistindo por essa colaboração e essa participação de intelectuais, de artistas, de profissionais, de estudantes, e nós temos dado espaço justamente para uns setores de estudantes, de militantes, de artistas que de certa forma, e de intelectuais que não encontram voz em outros meios, ou porque não tem espaço para expressar as ideias que são as ideias transformadoras, de levar novos valores para a sociedade. Então nós procuramos abrir espaço, aglutinar essa juventude no Brasil de Fato, no sentido de contribuir com o projeto político que é o Brasil de Fato, né? Então o Brasil de Fato tem também cumprido esse papel de ser, de certa forma, um aglutinador de novas gerações, de profissionais que, de certa forma, ou por a questão do mercado de trabalho em si, ou também pela questão de não encontrar espaço em outros meios para se colocar e fazer contraponto ao chamado pensamento único, né? Então nós temos procurado fazer isso, porque o Brasil de Fato fundamentalmente é um jornal anti-imperialista, é um jornal anti-neoliberal, é um jornal que procura levar valores socialista, humanista, procura elevar o nível de consciência do povo brasileiro para as transformações sociais, as transformações profundas que o Brasil precisa, né? Portanto, nós temos esse papel a cumprir, esse objetivo a cumprir, né? Então, o Brasil de Fato procura aglutinar e abrir espaços para esses setores da esquerda. É claro que aqui nós temos um lado, nós não abrimos espaço para a direita aqui, né? Nós somos plural no campo da esquerda, né?
O Brasil de Fato tem um projeto político calcado num projeto que a gente chama num projeto popular para o Brasil, ou seja, transformar a sociedade brasileira, transformar o país e ser um estimulador das lutas sociais. Esse tem sido o principal desafio e papel do Brasil de Fato para com a sociedade brasileira. Você poderia explicar o potencial político e cultural do jornal Brasil de Fato? O Brasil de Fato, ele retoma uma tradição, o melhor das tradições da esquerda brasileira e da imprensa de esquerda brasileira, como um veículo de luta de ideias. Eu acredito que as nossas lutas todas, elas, antes de se travarem no terreno material, elas se travam no campo das ideias, né, da construção das opiniões, da construção dos valores, da construção dos pontos de vista sobre as questões relevantes. E o Brasil de Fato ele tem uma grande contribuição nisso. Ao meu ver, ele retoma uma trajetória que era uma trajetória da qual eu participei, Jornal Movimento, a imprensa de resistência à ditadura, que travava essa luta de ideias num outro contexto e era um instrumento de construção de unidade, né, de pessoas que se uniam por um objetivo comum, por um objetivo transformador. Era um período de resistência, período da ditadura. O movimento expressava uma imprensa de resistência. Hoje nós estamos num outro período de resistência a essa ofensiva neoliberal, e o Brasil de Fato ele cumpre esse papel, né, de esclarecimento, de difusão de ideias que são extremamente importantes para a luta do povo. Editor-chefe, Newton Viana. Editores, Marcelo Neto Rodrigues, Luiz Brasilino. Repórteres, Beto Almeida, Cláudia Jardim, Daphne Melo, Eduardo Salles de Lima, Igor Ojeda, Maiara Lima, Pedro Carrano, Renato Godoy de Toledo, Tatiana Merlino. Fotógrafos, Carlos Ruge, Douglas Mansur, Flávio Canalonga, João Ripper, João Zinclar, Joca Madruga, Leonardo Malgarejo, Maurício Incerne. Ilustradores, Aldo Gama, Latuf, Márcio Baraldi, Marimboni. Editor de arte, Rodrigo Ito. Luiz Brasilino, conte como nasce a edição do Brasil de Fato. A partir da reunião de pauta que nós fizemos às quartas-feiras, nós decidimos os temas, distribuímos entre os repórteres e os correspondentes, e aí começa realmente a apuração da matéria. Aí cada repórter já tem um pouco a sua especialidade, a gente procura indicar algumas fontes, algumas possibilidades de abordagem, mas sempre deixando livre para quem está escrevendo, procurar encontrar a melhor visão do tema, as melhores fontes, os especialistas, os fatos, os dados, para tratar do assunto. A outra vertente é a gente procurar pautar as ações
as lutas e os questionamentos, os debates que existem dentro da esquerda. Daphne, o que significa para você ser repórter de um jornal como o Brasil de Fato? Enfim, eu acho que eu gosto de trabalhar com jornalismo alternativo, enfim. Acho que eu não trabalharia em outro lugar, assim, no jornalismo que não fosse um espaço como o Brasil de Fato, em que a gente tem, eu tenho um afinamento político e que existe uma horizontalidade dentro da criação do trabalho, tanto jornalisticamente como as decisões que são tomadas. E acho que o jornal está fazendo 5 anos esse ano, acho que as nossas expectativas, a minha pelo menos, é positiva. Acho que o jornal nesses 5 anos tem crescido muito, a gente tem aprendido muito fazendo o jornal, e eu acho que a nossa tendência é melhorar cada vez mais, assim, acho que... Afinal, Marcelo, qual edição do Brasil de Fato simboliza esta nova dinâmica editorial? Eu acho que foi uma recente sobre a greve de fome do Frei Dom Capio, né, lá em Sobradinho, na Bahia. Nós demos uma capa com uma imagem do João Sinclair, que é um fotógrafo que também participa do jornal desde a sua fundação, onde nessa imagem a gente tem como se fosse uma pintura, né, da atriz Letícia Sabatella olhando para o Frei Capio e ele olhando para ela numa comunicação visual que para mim chamou muita atenção. A gente resolveu abrir essa imagem na capa, e eu acho que de fotógrafos nossos mesmo, eu acho que é a foto que mais marcou. E aí logo nessa capa também tinha uma matéria sobre a ocupação da Singenta, que vinha logo abaixo, que também a imagem também contribuía para o balanço da página, né? Então acho que essa capa foi a que mais marcou. Tatiana, o Brasil de Fato faz muito jornalismo de campo. Qual foi a sua melhor reportagem feita dentro dessas características? Bom, foi uma viagem de um mês pelo semiárido brasileiro, de 12 de maio a 12 de junho de 2007. Eu e o fotógrafo João Sinclair fizemos uma viagem por onde vão ser construídos os canais da transposição do Rio São Francisco. E, como eu disse, acho que foi a melhor experiência profissional que eu já tive, porque nós conseguimos fazer uma coisa que muitos jornais hoje não conseguem mais fazer, que é jornalismo de campo, que é estar no local, entrevistar as pessoas, ouvir o que elas têm para falar. E o que nós vimos é que, embora se diga que não existe água suficiente para matar a sede dos nordestinos, o que nós vimos foi uma quantidade enorme de água, e que aquela água que existe lá é possível abastecer o povo do semiárido. Nós fizemos com essa viagem uma série de 10 reportagens, grandes reportagens. Bom, eu acho que trabalhar no Brasil de Fato é uma experiência, respondendo a sua outra pergunta que você acabou fazendo, que trabalhar no Brasil de Fato é uma experiência muito importante para um jovem jornalista, porque é uma experiência praticamente única na história do jornalismo brasileiro, e trabalhando aqui a gente tem a experiência de trabalhar num jornal que mostra a história contada a partir da perspectiva dos movimentos populares. O riso do menino que nem nasce e chora apavora como a chota da orfana, maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da Ku Klux Klan. Um claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. O riso do menino que nem nasce e chora apavora como a chota da orfana, maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da Ku Klux Klan. Um claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van.
Qual o clã deste menino clandestino? Qual o clã deste menino clandestino? Qual o clã deste menino clandestino? Claxon, vá, 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 vá filosofia vã. Claxon, vá, 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 vá filosofia vã. Zaira, zirakira bainaira, zirakira bainai, Diego. Zaira, zirakira bainaira, zirakira bainai, Diego. Zaira, zirakira bainaira, zirakira bainai, Diego. O riso do menino que nem nasce e chora, apavora como a chota da orfana. Maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da Ku Klux Klan.